Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ver vocês um pouquinho aqui. Tô com saudade de vocês. Estudando bastante, se esforçando para aprender a matéria direitinho, deixando a mamãe doida, tirando dúvida com ela. Faz com a mamãe não, passa mensagem para mim. Nós temos 4 horários disponíveis que vocês podem mandar mensagem no WhatsApp. Pode mandar dúvida, pode mandar o exercício. Professora, eu não consegui aprender esse. Você me explica? Eu vou explicar. Depois que vocês tiverem assistido a videoaula todinha, chegou lá no finalzinho, não conseguiu entender algum ponto, não conseguiu entender algum exercício, pode entrar em contato comigo que eu ajudo vocês. Mas tentem entrar em contato nos horários específicos da turma de vocês. Senão vocês vão mandar mensagem e vão ficar muito tempo esperando a resposta, tá bom? Então a gente tem aula na terça, na segunda à tarde, na sexta de manhã e à tarde. Usem esses 4 horários para poder tirar dúvida, para poder mandar atividade, para poder fazer perguntas, tá bom? Mas antes vocês precisam assistir a videoaula. Só pode tentar fazer os exercícios depois que tiver assistido a videoaula toda, tá? Porque na videoaula eu explico a matéria, eu explico o conteúdo todinho. Então, vocês precisam saber qual é a matéria para depois fazer o dever, tá bom? Nós vamos ver hoje raiz quadrada e recordar número quadrado perfeito. Por que a gente vai recordar número quadrado perfeito? Porque a gente precisa dele para descobrir a raiz quadrada. É bem simples, vocês vão conseguir aprender bem rapidão. Primeiro nós vamos recordar então número quadrado perfeito. Nós já vimos, mas não custa recordar, tá bom? O que é o número quadrado perfeito? O número quadrado perfeito é qualquer número natural que possa ser representado pelo quadrado de um número também natural. Ou seja, ele é o produto de 2 números naturais iguais. Consequentemente, a raiz quadrada desse número também vai ser um número natural. Poxa vida, professora, que bagunça! Você leu, falou e não falou nada. Vamos fazer um exemplo? Vocês vão entender rapidinho, ó. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer. Pensar num número natural. Pensa aí, qualquer um. Não pensa muito grande não, que vocês vão ter que fazer continha com ele. Pensou? Eu pensei no 8, tá? Pensa aí no de vocês. Pega esse número que vocês pensaram agora e eleva ele ao quadrado. Ó, assim que vocês vão fazer, ó. Eu vou fazer com o meu, que eu pensei em 8 ao quadrado igual a 8 vezes 8, que é igual a 64. Tranquilo? Fez com o de vocês? Vocês pensaram em qual? Elevou ao quadrado? Beleza. Então, esse número aqui que foi elevado ao quadrado, ele é um quadrado perfeito. A minha resposta, 64. Vamos supor que a de vocês tenha sido 4, 9, 25, 36, 81. Acertei a de alguém? Então, esse resultado é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é o produto de 2 números naturais iguais. Então, multipliquei 2 números naturais, o resultado obtido é um número quadrado perfeito. Pronto. Agora vocês já sabem até fazer raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Tranquilo? Vou explicar direitinho o que é raiz quadrada, tá? Calma aí. Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber. Esses nomezinhos aqui, eles são muito importantes. Por que eles são importantes? Porque pode vir algum exercício para vocês que tenha o nome desses termos aqui no enunciado. Tendo esses termos no enunciado, se vocês não souberem onde coloca cada um, na hora que fizer a continha vai sair errado, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o radical. Radical nada mais é do que esse símbolozinho aqui, que parece um V com a perna esticada, tá? Nós temos o índice, que é o númerozinho que fica na raiz aqui, ó. Nós vamos aprender esse ano raiz quadrada, mas tem também raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. O número que é colocado aqui é que determina qual raiz que eu estou trabalhando. Geralmente, nós não colocamos o 2, porque é raiz quadrada
a gente já sabe que o índice dela é 2, tá bom? Nós temos dentro do radical, nós temos o radicando. O nome do número que fica dentro do radical é chamado de radicando. E a resposta é a raiz. Tá bom? Isso só acontece se a raiz elevada ao quadrado for igual ao radicando. Tá bom? Então ele coloca aqui, ó, em símbolos matemáticos, tá? Raiz quadrada de A igual a B, se somente se B ao quadrado for igual a A. Esses nomezinhos aqui vocês já sabem. Base, expoente, potência. Professora, facilita esse trem aí, cheio de letra, que coisa feia. Vamos lá, vamos facilitar. Vamos vir aqui, ó. Bem simplesinho, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Eu tenho o meu radicando. Radicando é o número 9. Ó, radicando 9. Nós temos o nosso índice. Índice aqui é 2. Lembrando que o índice, quando for 2, não precisa aparecer, porque o radical, que é igual esse Vzinho aqui, ele já significa raiz quadrada. Então, não preciso colocar o índice 2. E esse aqui, a minha resposta. A minha resposta é chamada de raiz. Por isso que a gente fala, qual a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada do 9 é 3. Olha o nomezinho aqui, ó. Raiz. Aí aqui nós temos a base da potência. Nós temos o expoente, que é igualzinho ao índice da raiz. E nós temos a nossa potência. A nossa potência é igualzinha ao nosso radicando. Tranquilo? Beleza? Bom, então, depois disso tudo aqui, nós podemos concluir que a radiciação é o contrário da potenciação. Bom, nós trabalhamos muito com operações inversas. Nós temos a radiciação, o contrário da potenciação. Nós temos que a multiplicação é o contrário da divisão. Nós temos que a subtração é o contrário da adição, tá bom? Então, nós podemos dizer que a radiciação é o contrário da potenciação, por causa de todas aquelas marquinhas que a gente fez aqui, mostrando que o radicando é igual a potência e que a base elevada ao expoente igual a raiz, ela resulta no radicando, tá bom? Então, leitura. Como que a gente lê isso? É facílimo, né? Raiz quadrada, a gente sempre fala raiz quadrada, tá? Raiz quadrada do número que está dentro, 25. Só, a leitura é direta, não tem que botar número ordinal, de coisa nada não, é bem direta a leitura. Então, aqui nós temos raiz quadrada de 25, esse raiz quadrada de 100, esse raiz quadrada de 9. Tranquilo? Agora, nós vamos ver a resolução da raiz quadrada, tá bem? Nós já explicamos o que é, nós já vimos a leitura, agora nós vamos ver como faz, tá? Nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 100. Quanto é raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Viram que a gente fez aqui o número quadrado perfeito? Os números quadrados perfeitos, eles têm raiz quadrada exata, tá bom? Quem é raiz quadrada de 121? 11. Por quê? Porque 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 900? 30. Por quê? Porque 30 vezes 30 é igual a 900. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 60? Não tem exata. Nós não temos, dentro do conjunto dos números naturais, um número natural que multiplicado por ele mesmo que dê 60. A gente tem antes dele, por exemplo, 7 vezes 7, 49. É um natural. Depois nós temos 8 vezes 8, 64. Também é natural. 60 está entre 49 e 64. Se eu já multipliquei 7 vezes 7, encontrei 49. 8 vezes 8, encontrei
64, quem é que eu vou multiplicar por ele mesmo, natural, para encontrar o 60? Não tem, tá bom? Raiz de zero é igual a zero, porque 0 vezes 0 é 0. Tranquilo? Vamos lá para a atividade extra de hoje. A atividade extra de hoje você já sabe, né? Ela tem que ser enviada até o final da aula da manhã para poder ganhar o brinde. Se enviar depois eu vou corrigir, eu vou dizer se está correto, se não está correto, mas o brindezinho é até às 9h50, agora de manhã, tá bom? Vocês vão efetuar isso aqui, ó. Vocês vão fazer a raiz de 25, mais, vai fazer a raiz de 9, vai resolver. Aí vai falar para mim qual é o resultado. Vai falar assim, professor, o resultado da letra B dá 9. Professor, o resultado da letra C dá 8. Não, professor, o resultado da letra E dá 5. Entenderam? Tá bom? Não é difícil não, né? A atividade extra hoje está facílima. Para vocês poderem fixar agora esse conteúdo, para aprender bem, vocês vão fazer esses exercícios que eu deixei separados para vocês aqui, tá? Somente da página 16, vocês vão pegar os números 17, 18, 19, 20 e 21. O 24 vocês não vão fazer inteiro, tá? Que tem alguns ali, duas letrinhas do 24, que vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Esses aqui vocês conseguem. Assistindo a aula com atenção, com cuidado, fazendo as anotações devidas, vocês vão conseguir fazer esses aqui sozinhos. Já a letra FG do 24, vocês vão ter que perturbar a mamãe. Eu não quero que perturbe a mamãe, tá? Deixa a mamãe descansar, deixa a mamãe trabalhar. Não perturba, não. Então, vocês conseguem fazer. Caso tenha dúvida em algum desses aqui, pode passar mensagem. Os horários vocês já sabem. Eu até deixei escrito aqui, mas vocês já sabem também. Vocês receberam o horáriozinho. Outra coisa. Tentem, agora que terminaram, volta a aula no início, vai assistindo a aula e fazendo o exercício. Assiste um pedaço. Por exemplo, o primeiro exercício aqui é sobre o quadrado perfeito. Volta a aula no início. Vê de novo como a gente descobre se é quadrado perfeito. Faz o número 17. Tá bom? Depois vê o número 18. Assiste mais um pedacinho da aula. Faz o 18. É como se vocês estivessem comigo presente com vocês dentro da sala, explicando uma parte da matéria e pedindo que vocês fizessem o exercício. Terminou aquele ali, eu explico mais um pedacinho, peço que faça outro exercício. Vocês podem usar a videoaula dessa maneira. Se vocês assistirem a videoaula inteira, pegar o exercício e quiser fazer tudo de uma vez, pode ser que surja alguma dúvida. Agora, se vocês fizerem isso que eu estou falando, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer muito mais, muito melhor e vão conseguir fazer até sozinhos. Tá bom? Então, envio dessas atividades agora de manhã até as 10h50. Sexta-feira, no nosso horário de aula da manhã, de 8h40 às 9h40. Não deixa para sexta-feira não, que vai embolar com geometria, tá? Mas se vocês não conseguirem, tudo bem. Ou então à tarde, que à tarde também a gente tem atendimento de 2 às 3. Escolham qual o melhor horário para vocês mandarem para mim as atividades, para a gente poder tirar dúvida caso seja preciso. Tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!